Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nessa passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação, onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Emmanuel. Bom, hoje a gente vai fazer o estudo sobre o capítulo 121 do livro Pão Nosso, Monturo. Esse texto não tem 20 linhas, tem parece que 16 ou 17 linhas, mas ele é muito bonito, muito profundo. Nós já até fizemos um estudo desse texto em outra casa, mas não tem esse registro nesse nosso projeto. Por isso a gente vai repetir hoje, para ter esse registro no projeto Evangelho por Emmanuel, que é um texto importante para a nossa leitura. Ele fala de monturo a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, numa fala de Jesus. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha quanta coisa Jesus falou. Não serve para a terra. Que terra? A terra que vai receber a semente, a terra do coração. Então não serve para a semente, para o plantio. E também não serve para o monturo, também não serve para o lixo. Se não serve para a terra e não serve para o lixo, lançam-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Só que ele falou da terra e falou do lixo. Mas aí o Emmanuel dá uma interpretação muito rica de tudo isso. Olha como o Emmanuel fala, ele começa a interpretar a terra e o lixo. O monturo, o lixo, não como uma possibilidade só de coisa a ser jogada fora. É de coisa a ser reaproveitada, de coisa a ser reciclada, de coisa a ser transformada. Aí adquire um novo significado. Nós somos um monte dessas coisas, né? E nós não somos uma criação do lixo, nós não fomos criados lixo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Esse lixo, que é a imperfeição, né, que se transforma em adubo, esse é o segredo do lixo, que o lixo se transforma em adubo. E o processo de transformação do lixo em adubo é um processo demorado, é um processo sofrido, aquele processo de compostagem, né, onde o lixo tem até aquele chorume que eles falam, né? O Emmanuel usa essa figura como um choro, né, da transformação. Né? Esse lixo se transforma em adubo. Então as nossas imperfeições podem se transformar em adubos para o nosso coração, em adubos para os nossos sentimentos. Então a gente começa a entender de maneira diferente. Quando ele fala não serve para a terra, porque a nossa terra não está pronta, não está farta. Nós fomos criados simples e ignorantes.
E a nossa imperfeição, diante da nossa simplicidade, diante da nossa ignorância, a nossa imperfeição foi surgindo. Os nossos lixos foram surgindo. Porque a nossa produção não é perfeita. Então nós produzimos lixo. Agora, como nós produzimos lixo, nós arcamos com as consequências desse lixo. Esse lixo é nosso. E o que é que a gente vai fazer com esse lixo? Transformar, nos reciclar, nos ressignificar. Então a nossa imperfeição, o nosso lixo, o nosso monturo, é uma possibilidade de transformação. Mas a primeira coisa que tem que ser feita é reconhecer o que é lixo. E muitas vezes o que eu mais prezo em mim é exatamente alguma coisa que em mim é um pouco lixo. Né? Porque a ordem de valores, dentro de uma ordem de valores da moral cristã, a importância das coisas tem um novo significado. Tem coisa que fora dessa moral do Cristo eu dava muito valor. E dentro da moral do Cristo, essa coisa já vai lá para baixo na escala de valores. É dando que recebe, é perdoando que é perdoado, é morrendo que se vive. Parece que tem uma coisa meio invertida. Né? Mas, olha como Emmanuel começa a falar sobre esse versículo. Nem pressa para a terra, nem pressa para o monturo. Lançam-no fora. Esse lançam-no fora é o quê? Os mortos, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não é perfeito, não está no processo de terra onde é possível plantar, porque não tem ainda as virtudes necessárias para o plantio, e também não é o lixo, que o lixo não é para jogar fora. O lixo é para se transformar. Então, nesse caso aqui, Jesus valoriza o lixo. Ele valoriza, ele joga fora, é uma expressão, né, aquilo que nem dá para se transformar. É o que está cristalizado, que nem é bom e nem vai se transformar, porque está cristalizado. Então, o tempo vai resolver essas outras questões. Olha como Emmanuel trata do assunto. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significado ao monturo. Ele deu um novo significado a esse lixo. Né? Terra e lixo, nessa passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, que é a terra, realizaremos a semeadura. Quando a terra já está preparada, realizamos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação. Com o segundo, que é aquilo que a gente produz, que são as nossas imperfeições, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Interessante, né? E nesse mesmo texto, Emmanuel traz a reflexão. Transformemos nossas misérias em lições. Transformemos nossas imperfeições em adubos, em possibilidades de transformação. Né? Nós reencarnamos, cada um reencarna com aquilo que necessita, com aquilo que se fez, com aquilo que construiu. Cada um volta à Terra com aquilo que lhe diz respeito, como diz Emmanuel. O que me diz respeito? O meu lixo produzido me diz respeito. Então, tudo que eu produzo é o que me diz respeito. E nesse processo de reencarnação, eu vou sempre voltando para a Terra com aquilo que me diz respeito. Se eu só produzir lixo, eu volto para a Terra com essa função, com essa necessidade de transformar esse lixo em adubo para essa Terra que está cheia de lixo. Né? Transformemos nossas misérias em lições. Aí ele dá um processo. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Primeira coisa, identificar. Né? Conhece-te a ti mesmo. Identificar o monturo, identificar o lixo, identificar as imperfeições, identificar os meus subprodutos. Porque eu não sou perfeito. Perfeito não produz lixo. Jesus estava em comunhão com o Pai. Como ele estava em comunhão com o Pai, ele não produzia lixo. Tudo que ele falava, toda a maneira dele ver, toda a maneira dele sentir, toda a sua conduta, todo o seu comportamento, estava em comunhão com o Pai. Todas as suas formas de manifestar a vida estavam em comunhão com o Pai. Agora, quanto mais imperfeito, quanto mais distante desse comportamento de comunhão com o Pai, mais produz imperfeição.
mais produz comportamentos e consequências imperfeitas, mais produz lixo. Então nós produzimos lixo. E qual é a finalidade da reencarnação? Resolver os nossos lixos, transformar os nossos lixos em adubos. E transformar o lixo em adubo gasta tempo, gasta trabalho, é difícil, né? É nisso que ele vai tocar. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esse lixo. O que em mim ainda é lixo? No mais profundo de mim eu vou saber. No meu pensamento, no meu sentimento, na minha intimidade, né? Eu vou reconhecer se eu olhar com isenção, se eu olhar sem vaidade, sem orgulho, sem esses outros lixos. Se eu não olhar com a ótica, com a lente desses outros lixos, eu vou conseguir me ver com isenção, né? Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Então nós não... É a ignorância. É o erro. A gente erra. Então a gente produz lixo. Normal. Então o que a gente tem que fazer? Dar um destino para esse lixo que a gente produz por ser imperfeito. Normal. Faz parte do mundo de imperfeições. Nós não fomos criados lixos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E diante da simplicidade e diante da ignorância, a nossa produção foi imperfeita. E nós amontoamos esse monturo ao longo do tempo, né? E convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima. Primeiro identificar em nós o que é esse lixo, o que é essa imperfeição, e depois converter isso em adubo. Converter a dor em alegria. Converter a imperfeição em harmonia. Converter as aflições em fé. Bem-aventurados os aflitos. A aflição é o momento de transformação do adubo do lixo em adubo. Esse processo de transformação do lixo em adubo é a aflição. Mas quando consegue transformar o lixo em adubo, o que é que acontece? Bem-aventurados os aflitos que conseguiram transformar seus lixos em aflição. Porque serão consolados. Quem consegue fazer esse processo, né? Convertamos-lo em adubo de nossa terra íntima. Onde é que está a terra íntima? É no coração onde o semeador saiu a semear. É no coração onde tem a terra imperfeita, onde tem a terra cheia de pedregulho, onde tem a terra cheia de espinheiro, onde tem a terra cheia de acidez. E o que vai corrigir a imperfeição dessa terra? O adubo. E o adubo vai cair de graça? Não. O adubo é produzido por mim, a partir das minhas próprias imperfeições. É o processo de transformação. Aí vale aquela máxima da química, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então nós temos a responsabilidade de nossa transformação. É bonito esse texto, né? Então a gente tem que servir ou para a terra ou para o lixo, que se transforma. O que não é, lançam-no fora. Lançam-no fora, quer dizer, ele não está pronto, deixa ele lá, espera que o tempo vai se encarregar dele aprender a se transformar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus já estava dando lições e lições e lições, né? Então a gente converter em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. O nosso lixo é o nosso desequilíbrio ecológico, espiritual. Esse é o nosso grande mal. E se a gente conseguir consertar esse ambiente através de, primeiro, produzir menos lixo. Segundo, reaproveitar esse lixo. E transformar esse lixo. Aí a gente está pegando coisas que não são boas e transformando em coisas boas. Muito bonito isso. Aí o Emmanuel diz, continuando o texto, grande porção de aprendizes, porque todos nós somos, né, esses aprendizes, grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. As zonas de esterco do próximo, do lixo do próximo. Né? Quando eu encontro por que ele deu o exemplo dos fariseus antigos? O que os fariseus antigos faziam?
mandavam apedrejar, mandavam matar, discriminavam, não podiam. O que eles faziam? Né? Foge ao primeiro encontro com as deficiências alheias, foge ao primeiro encontro com o lixo alheio. E o que eu faço com o lixo alheio? Eu condeno, eu xingo, eu fujo, né? É o papel de auxiliar, né? Entretanto, o Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Aí ele dá uns exemplos que enriquecem completamente o texto. Só esses exemplos vale a pena. Aí, como o texto era muito pequeno, eu aproveitei, peguei os exemplos que ele deu e trouxe outros textos falando desse exemplo. Ele mostra como Maria, José, Paulo, Pedro, Madalena, ele fala do coração dessas pessoas. Ele coloca José e Maria como terra fértil. Olha só, José e Maria, terra fértil. Eles, para receber Jesus, eles já tinham um processo de aperfeiçoamento, de compostagem dos seus lixos ao longo da história de espírito, já muito concluída. Não é o mesmo caso de Pedro, com a negação, de Paulo, com as dificuldades que ele passou, de Madalena. Olha só, esses, ele fala de como foi difícil transformar os lixos em adubo. Mas ele não identificou o lixo em Maria, não identificou o lixo em José. O Emmanuel diz que José e Maria já eram terra fértil. Mas não era o caso de Pedro, que não era terra fértil. Não era o caso de Paulo, que ainda não era terra fértil. Não era o caso de Madalena, que ainda não era terra fértil. Porque todos eles ainda tinham muitas imperfeições e ainda produziam muito lixo. E ainda iam ter que experimentar a transformação dos seus lixos em adubo. Pedro experimentou essa transformação. Sua arrogância, sua prepotência, sua dificuldade em perdoar, em compreender, foi quem negou Jesus. E ele teve que engolir tudo isso. Né? Madalena era da luxúria. Quanta coisa ela teve que... Né? Mas deixa o texto falar, que eles vão falando sobre essas coisas. Olha como ele diz. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, simbolizam corações de virtudes fartas, que não têm tantas imperfeições, né? O mesmo não sucede aos apóstolos. Então, o coração dos apóstolos não simbolizavam terras de virtudes fartas. Todos os apóstolos tinham dificuldades. Cada um tinha suas dificuldades. Não era o caso, segundo Emmanuel, de Maria e de José, que já simbolizavam terras de virtudes fartas. Né? O mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer, olha que trecho, a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. Tem que recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo, recorrer às dores, às dificuldades que vêm do lixo amontoado pelos remorsos e pelas fraquezas. É o chorume. Então esse chorume é o processo de transformação do lixo em adubo. Vou ler de novo. Né? O mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer. O que é recorrer? Bem-aventurados os aflitos. Eles também vão ser aflitos, eles também são aflitos. Né? Recorrer à fonte das lágrimas. Vão ter sofrimento, porque eles vão ter imperfeições. Eles vão se encontrar com escândalos. Eles também cometem escândalos. E como eles cometem escândalos, eles também vão se encontrar com os escândalos que eles deram. Eles também vão ter que resolver esses escândalos. Vão ter que transformar os escândalos em virtude. Vão ter que transformar as imperfeições em virtude. Vão ter que transformar o lixo em adubo. Bonito, né? E qual de nós é esse coração de terra fértil? Nenhum de nós. Porque no mundo de imperfeição, o que caracteriza? Né? Predomina o mal. Então predomina o lixo. Predominam as imperfeições. Então olha o processo de transformação do mundo como é dolorido.
Por isso é que, quando fala o Brasil, coração do mundo, terra, pátria do Evangelho, é o coração do quê? É o monturo. É o país do monturo. É o país do monturo que tem um monte de lixo acumulado em processo de transformação, chorando. Então as dores do país, o processo difícil que o país passa, é esse processo de transformação. Então o negócio de ser pátria do Evangelho não é um privilégio. Assim, acaba sendo, né? Porque é uma possibilidade de transformação das pessoas. Né? Mas não é aquela coisa de paraíso. Não. Coração do mundo, pátria do Evangelho, não é o paraíso. É um lugar de transformação. É um lugar de guardar lixo. É um lugar de guardar imperfeições. É um lugar onde essas imperfeições estão vivendo. E essas imperfeições amontoadas estão vivendo. E nós estamos sendo amontoados aqui de onde? Aqui vem gente de Roma antiga, vem gente senhor de escravo, vem gente de tudo quanto é canto. Vem gente de 2000 anos atrás, da época do Cristo, vem gente de todo canto. Vem imperfeições de todo canto. Por quê? Porque aqui é uma terra de compostagem. Aqui é uma terra de transformação do lixo em adubo. É terra do Evangelho. Então é uma terra de transformar as imperfeições em virtude. É bonito isso. E é uma alegria viver nesse lugar. É uma alegria porque a gente não vive no paraíso, a gente vive num lugar de transformação. Então se você está num lugar de transformação e não aproveita essa oportunidade, é uma grande perda de tempo. Se a gente vive nesse momento, nessa pátria do Evangelho, né, nesse coração do mundo e pátria do Evangelho, a pátria do Evangelho é exatamente o lugar da compostagem. É onde os adubos estão, onde os lixos estão acumulados, mas vão se transformar em adubo. Porque desse lixo vai sair virtude. Né? Recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, a fim de fertilizar o terreno empobrecido dos seus corações. Então a gente imagina ao longo da história do homem, a história do espírito, quantos espíritos imperfeitos estão encarnados aqui no Brasil. Né? A gente vê a nossa história. São escândalos, 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 né? Porque é o lixo das imperfeições humanas. Né? Cuidado, eu não estou dizendo que aqui é o lixo humano. Não. Eu estou dizendo que por ser pátria do Evangelho, é um lugar onde abriga, onde guarda, onde faz essa compostagem, onde aproveita o lixo, onde não joga o lixo fora, onde não fala que o lixo é imprestável, onde não despreza o lixo. É um lugar onde se aproveita o lixo. É um lugar onde o aflito se torna bem-aventurado. É onde o aflito é consolado. Então é uma graça estar nessa pátria do Evangelho. Né? Nesse terreno empobrecido dos seus corações. E tudo isso vai adubar os nossos corações empobrecidos. Né? Aí ele cita: de quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Ele faz essa pergunta para a gente refletir. De quanto adubo precisaram, por exemplo, Madalena e Paulo, para fertilizarem o terreno do coração, para transformarem o coração em terra fértil? O coração de Paulo era uma terra orgulhosa, vaidosa. O coração de Madalena era o coração da luxúria. De quanto adubo eles precisaram. Só que o adubo não é uma graça. O adubo não vem alguém de presente botar o adubo no nosso coração. O adubo é a nossa imperfeição transformada em adubo. Olha que sacada da sabedoria divina. Quem produz a imperfeição é a mesma pessoa que vai produzir o adubo para corrigir a imperfeição. Teria justiça maior do que essa? Eu não posso falar de injustiça diante disso. Quanto mais lixo eu produzir, mais eu vou produzir adubo.
para fertilizar o coração. Quanto mais lixo eu produzir, mais dificuldade na terra, mais adubo eu vou ter que produzir. É proporcional. Olha que justiça, né? Aí eu peguei alguns casos, só para a gente, em outros livros que falam de José, de Maria, de Paulo, de Pedro, só para a gente olhar, com esse raciocínio de coração de terra fértil, que é um coração já trabalhado, já adubado, né, já simbolizando essa terra fértil, e coração ainda cheio de imperfeições. Olha, eu começo com José. Tenho no livro Levantar e Seguir, de Chico e Emmanuel, tem um texto, José da Galileia. Olha o que eles dizem de José. É preciso observar que, apesar de todos os beneficiários ingratos, ouvintes indiferentes, perseguidores cruéis e discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e consciência pura. Olha, Jesus estava no mundo, cheio de gente que se beneficiava, mas era ingrato, cheio de gente que estava ouvindo e não estava ligando para o que estava ouvindo, cheio de gente que estava perseguindo cruelmente, cheio de discípulo vacilando. No meio de todos esses lixos, no meio de todas essas imperfeições, ele diz que houve um homem integral, houve um homem de terra fértil. Um homem de terra fértil que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula, hipotecando-lhe a terra já fertilizada, a terra boa, né? E consciência pura. José da Galileia foi esse homem, foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Olha, ele escapa às nossas análises humanas, porque a gente não tem condições de avaliar o que foi um José. Ele está dizendo aqui, ó, que quem só consegue avaliar com os critérios humanos não consegue avaliar quem foi José. Foi isso que ele está dizendo, né? E ele faz uma pergunta: já pensaste no cristianismo sem José? Que foi quem ficou com Maria, de quem ajudou a criar Jesus em silêncio? Tem um outro comentário do Haroldo Dutra, desse mesmo livro, que Haroldo diz, ó, não há material na história, muita coisa na história sobre José. Muito pouco sabemos sobre ele. Mas o que sabemos, e essa é a beleza da mensagem do Emmanuel, é que houve um tempo em que o Criador e os espíritos que dirigem o nosso sistema solar entregaram a este homem tanto Maria quanto Jesus, sob a responsabilidade desse homem. Que coração teria esse homem, né? Será que o Cristo e Maria iam ficar sob a responsabilidade de um coração que ainda não era uma terra fértil? Todo o futuro do Evangelho e da missão do Cristo esteve um dia nas mãos dessa figura, José. E como José é um símbolo da ação de Deus no mundo, diz Emmanuel, ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Ele não passou no mundo como orgulhoso, como vaidoso, como egoísta. Ele passou no divino silêncio de Deus. Ninguém viu José passar. Nós, com os critérios humanos de avaliação, nós não tivemos condições de perceber a grandeza dessa figura. Maria. Tem um texto do Anuário Espírita de 1986, Notícias de Maria de Nazaré. Também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade elevadíssima, uma terra fértil, um coração de terra fértil, que já havia conquistado, então ela já havia superado um monte das ignorâncias, das imperfeições, dos lixos. Já havia conquistado, então ela já havia se transformado, ao longo da sua história de espírito, já teria transformado um monte de adubo, de lixo em adubo. Já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando apta a desempenhar na crosta da terra tão elevada missão de receber pelo seu ventre o Espírito de Jesus.
né? Recebendo em seus braços o emissário de Deus que se fez menino. E também no livro Religião dos Espíritos tem um trechozinho sobre Maria. Aí nós estamos falando, como Emmanuel disse, de dois corações de terra fértil. José, que passou no mundo no silêncio de Deus, e Maria, que é esse coração também de elevadas virtudes, que já adquiriu elevadas virtudes. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, aquele que é verdadeiramente sábio, que não é prepotente. Então Maria era humilde, porque tinha essa capacidade de não tentar se mostrar. Ela era frágil e trazia consigo a resistência de um diamante. Frágil como um diamante, parece uma contradição, né? E tem que ter um coração de diamante para assistir o filho injustamente crucificado como ela assistiu e depois continuar a missão dela. Os cristais quebram. Os grandes não têm coração de cristal. Os grandes têm coração de diamante. E aqui que ele está dizendo, Maria frágil, mas ela trazia consigo a resistência do diamante. Ela era pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros do coração. A riqueza dela era em virtude, e era no coração, era na terra fértil. Desvalida entre os homens, era grande perante Deus. Aí eu peguei um outro texto, que a gente está falando de Madalena, José, eu peguei outro texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala alguma coisa de Madalena. Porque os discípulos ficaram ciumados que Jesus apareceu a primeira vez depois de que ressuscitou para Madalena, né? Isso gerou qualquer coisa lá entre os discípulos. Mas aí Emmanuel faz um texto que ele botou Madalena e ele dá a entender a causa de tudo isso. Ele diz o seguinte, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo. Ninguém fez tanta violência a si mesmo. Quer dizer, ninguém teve que enfrentar tanta dificuldade para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Ninguém teve tanta coisa a ser transformada como Madalena. Ninguém teve tanto lixo a ser transformado em adubo como Madalena. Então a missão dela foi muito difícil. Foi muito difícil deixar de ser a Madalena da luxúria para a Madalena seguidora de Jesus. E ele está dizendo aqui que Jesus reconheceu isso. Olha, ninguém fez tanta violência a si mesmo. Como violência a si mesmo? Ninguém teve que resistir às tentações de maneira tão forte quanto ela. Ninguém agrediu aquilo que ela queria para seguir a vontade do Pai, tanto quanto ela. Ninguém sofreu tanto para cumprir o dever como ela. Porque o querer dela ficou para trás, porque ela adquiriu deveres. Entretanto, bastou um encontro com Cristo para que ela abandonasse tudo e seguisse os passos de Jesus. Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que Madalena fez? Negou a si mesma, negou as suas imperfeições, negou as suas tentações, negou a sua luxúria, né? Pegou a sua cruz e seguiu Jesus. Ela fez exatamente o que Jesus falou. Ela transformou seus lixos em adubo, né? Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Calvário Redentor é a compostagem. A vida de sofrimento dela, a vida de luta dela, é a compostagem, a transformação dos seus lixos em adubo. Com seu gesto inesquecível, que foi Jesus ter aparecido primeiro para ela, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas. Jesus estava premiando uma grande lutadora. Estava levando um troféu de uma grande lutadora. Bonito, né? Com essa atitude de ter aparecido primeiro para Madalena, Jesus fez o quê? Muito bom
parabéns. Você é um exemplo de transformação. Você é um exemplo de coração que transformou seus lixos em adubo. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera se transformado tanto à luz do Evangelho Redentor. As palavras serviram de transformação. Paulo de Tarso, Mãos Limpas, do livro Caminho, Verdade e Vida, também que eu trouxe para aproveitar esse texto. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, teve vários e elevados cargos públicos, dominadoras situações. No entanto, esse que é no entanto, enquanto ele estava nesse primeiro momento aqui, ele só produziu lixo. Enquanto ele estava como rabino poderoso, enquanto ele estava em elevados cargos públicos, em situações dominadoras e etc., ele estava produzindo muito lixo de imperfeição, né? No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, olha, mãos limpas o nome do texto. Esse processo de mãos limpas é o quê? É o processo de compostagem, é o processo de transformação do impuro, não vou falar impuro, essa transformação das imperfeições em adubo. E o que é o papel de cada um de nós na encarnação? O que a gente está fazendo aqui? Qual a nossa missão? Cada um reconhecer seus lixos, suas imperfeições e transformar esses lixos em adubo. Mesmo que para isso tenha que sofrer, porque não foi fácil para ninguém. Aí a gente lamenta o sofrimento. É como se o lixo tivesse lá, o chorume do lixo não fosse o chorume da transformação, fosse o chorume da lamentação. Aí não vira adubo. O lixo com o chorume da lamentação não vira adubo. Continua imperfeito. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, Paulo de Tarso sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Quem não conhece a luta de Paulo de Tarso, para transformar os seus lixos em adubo, para transformar. Aí a gente fica falando, Paulo de Tarso, São Paulo, não sei o quê, que bom. Não foi assim. Só ele sabe o que custou para ele, né? Foi muita luta, apedrejado, saía de cidade em cidade, sempre apanhando, mas levando o Evangelho. Olha que dureza de transformação dos lixos em adubo. Olha como é que não aprende a humildade, levando pancada em toda a cidade que vai e insistindo com a palavra, né? Pedro também, né? Tem um livro, Nas Trilhas da Fé, que fala de Pedro, que eu trouxe para encaixar nesse texto do Monturo. Raros vultos da história do Cristo poderão competir com Pedro em matéria de renovação pessoal. Renovação pessoal. O que é renovar? Transformar o lixo em adubo. O que a gente está fazendo aqui? O nosso processo de renovação pessoal. Eu vim aqui para renovar o outro. Eu vim aqui para renovar minha mulher, meu filho, o mundo, a política. Eu vim aqui para renovar a mim. Renovação pessoal. Pedro era pescador, humilde, quase iletrado, não tinha escolaridade, não sabia nada, comprometido com as obrigações de família, habitava uma aldeiazinha insignificante e pobre, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações. Ele começou a seguir Jesus e por todas essas imperfeições, ele foi submetido a tentações e vacilações. Foi tentado várias vezes, foi derrotado pelas tentações, tanto que depois que ele, lá na frente, ele ainda falava isso, né? O que me vence me escraviza. O que ele estava dizendo? Todas as tentações que eu não consegui vencer, eu sou escravo delas. E elas ainda são lixo. Elas ainda não viraram adubo, né? E vacilações. A grande vacilação de Pedro foi a negação de Jesus. Aí tem o entretanto. O entretanto é exatamente a virada. É exatamente o momento em que ele sai do lixo e transforma esse lixo em adubo para a terra fértil do coração. Entretanto,
guindou-se a posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, levantou-se, guindou-se a posição de apóstolo, ele se elevou à posição de apóstolo, ampliou seus conhecimentos, olha quem era o Pedro, depois de evangelizado, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo. Quem saiu de uma aldeiazinha desse tamanhozinho era quem liderava a ideia cristã nas grandes cidades do seu tempo. E toda vez que ele se viu no erro, ele procurou se corrigir e seguir adiante. E o Pedro antes, ele se corrigia, ele vivia condenando os outros. Olha a mudança, olha como ele conseguiu sair do lixo para o adubo, Esse é o nosso papel. Que a gente produz lixo, eu acho que não tem dúvida para ninguém. Uma fábrica imperfeita, eu sou uma fábrica de pensamento e sentimento. Meu sentimento é a matéria-prima. Meu pensamento é a energia que movimenta a matéria-prima. E tudo que eu faço é o produto. Eu sou esse produto. Se o meu sentimento é imperfeito, o meu pensamento produz uma energia imperfeita, porque partiu de um sentimento imperfeito. O produto vai ser imperfeito. E o que é esse produto imperfeito? É lixo. Não passa no controle de qualidade. Ele é lixo. Lixo do ponto de vista da imperfeição. E aí eu vou reencarnando sempre para transformar esse lixo em adubo. Esse é o papel de todos nós que reencarnamos. Aí o último texto, só para a gente fechar, eu peguei um texto de purificação íntima. Qual é o processo de purificação íntima? Prepotência, arrogância, egoísmo, orgulho, vaidade, tudo isso é lixo, que está aqui, que eu produzo. E esses sentimentos me fazem produzir muitas coisas de lixo, muitas coisas imperfeitas, muitos atos e atitudes e comportamentos que eu produzo a partir dessa matéria-prima, que a minha matéria-prima é imperfeita. Aí o título é Purificação Íntima. É a purificação da matéria-prima, é esse IFA, é esse insumo. O nosso insumo é o sentimento, é íntimo. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Purificação íntima, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 18. Então, em regra geral, todos nós temos imperfeições, e temos graves deficiências íntimas, lá dentro, profundas, e necessitamos retificar. Todos nós produzimos lixo e todos nós necessitamos transformar nossos lixos em adubos. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. O trabalho de transformar o lixo em adubo não é um passe de mágica, não é com a varinha de condão. Não é eu chegar e rezar uma coisa decorada, não é eu chegar e fazer qualquer coisa. Não, é interno. As igrejas, os centros, tudo existe como uma ferramenta para eu fazer essa transformação lá dentro. E a gente costuma inverter esse processo. Todas essas coisas e pessoas são ferramentas, são circunstâncias. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. É muito fácil. Estou convertido. A partir de hoje eu sou espírita, sou o verdadeiro espírita. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo. Opa! Como é que reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço de continuar se transformando. Então não é porque eu disse que eu sou o verdadeiro espírita. Não é simplesmente eu dizer que sou o verdadeiro espírita. Eu fazer a transformação moral é eu fazer a transformação dos meus lixos em adubo. E eu continuar fazendo isso é porque eventualmente eu vou continuar produzindo lixos. Porque eu ainda não sou perfeito, estou longe dessa perfeição,
Então é quem já mudou e vai continuar mudando. Tem gente que faz uma mudança e fala, bom, já fiz a mudança que eu tinha que fazer na vida, agora eu vou o resto da vida assim. Então ele faz a primeira parte do verdadeiro espírito, faz alguma mudança, mas não continua mudando. E o que ele fala aqui de purificação íntima é fazer a mudança ao contato com novas possibilidades, com novas informações, com novas leituras, com a doutrina e etc. Mas a cada dia isso tem que continuar me transformando. Então, outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. 2 elementos que são componentes que a gente joga no lixo para ajudar a fazer na compostagem: autodisciplina, compreensão fraternal, espírito de sacrifício. Essas coisas no nosso lixo, na nossa compostagem, ajudam a gente a fazer esse chorume, né? As lágrimas dos nossos erros, das nossas culpas, das nossas imperfeições, e daí sai esse adubo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente vai ser consolado quando a gente, das aflições, das imperfeições, a gente transformar esse adubo e jogar esse adubo nesse coração, fertilizando esse coração, que vai aceitar essa semente, e aí sim, a semente que o semeador saiu a semear vai encontrar um solo fértil, porque foi adubado dificilmente, com toda a luta, com todo o processo de transformação, foi adubado a partir das imperfeições, porque aí tem mérito. Simples e ignorante para quê? Para ir ficando mais complexo, para ir aprendendo e para ir perdendo a ignorância. A ignorância é meio uma coisa assim de ensino-aprendizagem, que a gente vai errando e com o erro a gente leva uma pancada e aí não erra mais e aprende. Esse é o processo. Essa é a travessia que a gente faz para chegar à comunhão com o Pai. Então, sem muita ilusão, né, a gente vai fazer esse processo de comunhão sempre produzindo nossos lixos, produzindo nossos erros, sem esconder os nossos lixos debaixo do tapete, porque o vaidoso, o orgulhoso, não, eu não errei não. Vai só justificar. Justificar os nossos lixos não aduba nada. Justificar os nossos lixos é mentira, é enganação. A gente não tem que esconder os nossos lixos. A gente tem que refletir sobre eles e transformar. Eu não gosto de pensar nos meus lixos. Por que eu não gosto de pensar nos meus lixos? Porque expõe a minha fraqueza para mim mesmo, né? Tem gente que não gosta de refletir porque se encontra com suas próprias fraquezas, com seus próprios lixos. É doído mesmo quando a gente fecha os olhos, que a gente se reencontra com todas as nossas imperfeições. Tem dia que dá tristeza. Tem dia que dá tristeza mesmo. Mas somos nós. E é isso o nosso papel. Enxergar esses lixos e com muita luta, com muita disciplina, né, com essas coisas que ele falou aqui, conseguir fazer esse processo de compostagem e aos poucos transformando os nossos lixos em adubo. Muito bonito o texto, muito útil. E Emmanuel falou tudo isso em 16 linhas. Impressionante, né? Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana.